Oi, gente, tudo bom? A gente vai começar hoje com as nossas 3 respirações. Aí depois a gente começa com o tema hoje. Perfeito. Tudo bem? Bora então? Hoje a nossa live vai ser um pouco diferente. Hoje eu estou trazendo um tema, mesmo sendo um tema que eu nunca dividi aqui com vocês, eu vou estar trazendo com o cunho e o propósito de nos refletirmos, de meditar sobre. E o tema é voluntariado, propósito, evolução. E aí eu vou estar dividindo um pouco com você como que eu comecei o meu voluntariado, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Então eu me lembro de ter uns 6, 7 anos e a minha mãe levar a gente em instituições para fazer o voluntariado. Minha mãe já era dessa praia, já curtia, e aí carregava eu e a minha irmã para a gente estar participando disso. Então eu comecei mais ou menos por aí, em torno dos 6, 7 anos que eu me lembre, né? E fomos caminhando para voluntariados de diversas áreas. Depois eu também fui um pouco só, né? Porque minha mãe também teve outros caminhos, tal, até por conta dos filhos. E aí eu segui isso e venho até hoje servindo também por essa trajetória, esse caminho, né? E aí eu sempre gostei, então eu fazia, não porque só minha mãe levava a gente, mas eu também gostava de estar acompanhando esse tipo de trabalho. Então, eu não seria a Cíntia que eu sou hoje se eu também não tivesse passado por alguns lugares e prestado esse tipo de auxílio em algumas instituições, né? E ao longo dessa jornada que eu venho e vim participando, aprendendo, evoluindo, chegou um momento da minha vida que eu precisava fazer algo além. E foi aí que então, já na época da faculdade, eu vinha escrevendo e redigindo no papel algumas ideias para poder fundar um projeto social cujo propósito seria o trabalho psicoterápico e tanto talvez individual quanto em grupo, e parcerias com outros profissionais de diversas áreas que quisessem estar junto para poder evoluir e passar também os seus conhecimentos voluntariamente. Pois bem, então na faculdade comecei a colocar no papel, ia para a minha terapia, me trabalhando, vinha vários contextos e eu lá anotando as ideias que iam surgindo. Vai ter área de educação, vai ser na área da saúde, vai ter a parte de meditação, arrecadação de mantimentos, a gente pode ajudar outras instituições, quem são os meus amigos que podem estar colaborando, contribuindo, a minha irmã pode estar adentrando porque fez enfermagem, quem do meu meio, do meu convívio, poderia estar me auxiliando a seguir essa ideia. Pois bem, essa ideia ficou no papel e eu me trabalhando sobre isso,
sobre comunicação, sobre liderança, sobre humildade, compaixão e por aí vai. Uma série de questões que envolve o nosso processo interior. E tira, põe, risca, continua, não continua, dá um tempo. Quando que isso vai se iniciar? Qual é o alicerce? Qual é, de fato, o recurso que esse projeto precisa para que ele possa seguir? Pois bem, tinha eu um grande amigo que dividia e eu compartilhava essas questões, se dava para fazer algo sobre, juntar o voluntariado com os recursos educacionais, com a psicologia, com a ciência, com a artes, enfim. 4 anos e meio, quase 5 anos no papel, até que acabo fundando então esse projeto e eu chamo 2 amigas para poderem participar e a gente iniciar esse projeto social. E aí esse projeto social começa com o nome Projeto Fala que eu te escuto. Acho que era isso na época, Fala que eu te escuto. E aí depois, com o tempo, a gente readequa esse nome para projeto Escutar Falar. E esse projeto, então, gente, foi fundado, dia 26 de janeiro de 2014, cujo alicerce é a integração, então, da psicologia transpessoal, com o propósito de a gente trabalhar e integrar os aspectos, então, físicos, mentais, emocionais e espirituais. E hoje eu acrescento o olhar da terapia familiar sistêmica. E que recursos, então, a gente vai estar seguindo com esse projeto? Quais são as atividades que a gente pode trabalhar com as pessoas para que isso possa fazer valer a transformação das pessoas? Aonde vai ser o nosso local de trabalho? A gente é uma ONG? Qual é o cunho disso tudo? Como que vai se dar isso? E aí, então, a gente segue com as tradições e os alicerces da área das ciências, da psicologia, das artes, da filosofia, da psicologia e das tradições espirituais. Então, a gente não tem um cunho religioso, a gente adequa e a gente amplia para espiritualidade, ou seja, a gente é ecumênico que fala, A gente engloba todas elas, não exclui ninguém. E aí, então, o projeto é fundado 26 de janeiro de 2014. E aí, para quem até quiser conhecer um pouco mais, a gente tem lá no Facebook a página do projeto, tá? Projeto... Vou pegar uma água aqui. Projeto Escutar Falar. O logo é uma mandala, tá? Então, o logo do projeto é uma mandala, que fui eu que desenhei, inclusive. E aí, então, seguindo pro propósito do projeto, é que ele acabe interagindo mais coletivamente com as pessoas que queiram esse autoconhecimento gratuito, e muitas vezes as pessoas não têm condição de chegarem até o consultório para se trabalharem e, enfim, por N razões, então a gente acaba dispondo desses recursos iguais no consultório voluntariamente, tá? Então o propósito dele é a parte interior, a parte familiar e a sociedade. Então o cunho do propósito do projeto é em formato de pirâmide. No topo da pirâmide
pirâmide a parte interior. E no meio da pirâmide trabalharmos a parte familiar do indivíduo e mais abaixo a sociedade. Claro que a gente começa por baixo, né? Então as questões que emergem geralmente acabam vindo mais de cunho do social e do que emerge na sociedade. Depois a gente vai aos poucos para o nosso sistema familiar e aí depois para o nosso mundo interno, né? Então o propósito do projeto Escutar Falar, que é um trabalho voluntário, é trabalhar nesse formato da pirâmide, tá? Interior, familiar e sociedade. E que a gente seja a paz e que a gente possa ser a paz para poder emanar a paz do outro. Então eu me trabalho para ficar em paz e saber quem eu sou, e aí eu posso, aos poucos, com as minhas atitudes, os meus comportamentos, também transformar o outro, que está esse outro mais próximo possível de nós, e aí vai se estendendo para as outras redes que são próximas de nós. Então, se eu sei quem eu sou, fica mais fácil de eu conseguir demonstrar e despertar quem é o outro, se o outro não sabe ainda quem é ele, ou está ainda meio que adormecido, entre aspas, tá? Então vou voltar um pouquinho para vocês que não conhecem, né, ou não ouviram falar ainda do projeto Escutar Falar, que de novo, se quiser, pode estar seguindo a gente lá no Facebook, né? Depois eu deixo o site aqui para vocês também do projeto, ou também colocar a hashtag aí no Instagram, hashtag Projeto Escutar Falar, também dá para seguir a gente no Instagram. Tem bastante coisas aí que a gente andou fazendo ao longo desses 5 anos que a gente fundou, que eu acabei fundando o projeto e alguns voluntários vieram, cooperaram, né? Agora cada um segue o seu caminho, e aí eu vou falar um pouquinho o que a gente fez durante esses 5 anos e como que o projeto está hoje. Porque tem muitas pessoas que andam me perguntando: Cintia, e o projeto Escutar Falar, o que está fazendo, o que está acontecendo, onde vocês estão? Então eu vim aqui fazer essa live e depois tentar subir em formato de vídeo pro canal do YouTube do projeto Escutar Falar, tá bom? Então, a gente iniciou o projeto, gente, Escutar Falar, no Parque da Água Branca, aqui na Zona Oeste, né? Um lugar público onde várias pessoas passam e tem várias atividades, onde quem está ali e quer participar é aberto e qualquer um que chega pode estar conosco ali. Então, algumas atividades que a gente foi fazendo ao longo desses 5 anos, e a gente também teve profissionais que cooperaram conosco para que isso acontecesse voluntariamente, né? Então, são amigas, colegas, pessoal de faculdade ou até mesmo de cursos, pós-graduação, que eu fui cruzando por aí na minha jornada, e aí estiveram doando um pouquinho do seu tempo para que isso também acontecesse, né? Então a gente teve ali no Parque da Água Branca arte-terapia, jogos cooperativos, que mais que a gente acabou tendo ali? As mandalas tecidas em lã, né? Então um trabalho manual. Gente, voltando a falar que todos esses trabalhos que a gente, e essas atividades que a gente fez ali no Parque da Água Branca, tem o cunho e o propósito da autotransformação, tá? E de você poder se trabalhar por ali. Quantas horas a gente ficava? Umas 2 horas, geralmente acontecia de domingo, na parte da manhã, das 10 ao meio-dia. Então, acho que era quinzenal, né, que a gente fazia. Então, a gente se propunha a estar ali para poder dividir os conhecimentos e também ir dividindo o emocional com quem quisesse estar e se transformar, tá?
Então sempre tem um propósito as atividades que eram colocadas ali, né? Então voltando ali nas mandalas que a gente ensinou, as mandalas tecidas em lã, depois teve o crochê, né? Teve também a parte de reciclagem de garrafas, né? Então também tinha um protótipo para acontecer, era um cronograma. Então a gente chegava, fazia uma meditação, depois da meditação a gente seguia com uma palavra de cunho espiritual, independente de religião, e aí depois a gente fazia a roda de partilha e de conversas, sempre tinha um tema, onde ali acontecia em formato de grupo terapêutico, e depois a gente ia para a parte prática, onde acontecia todas essas atividades que eu estou dividindo e colocando aqui para vocês, tá? Também tivemos ali a parte de alimentação, então de ter um pouco mais de consciência com o que a gente está ingerindo. Então a gente fez também um encontro de piquenique integral. Tivemos também no dia do aniversário do projeto o dia do abraço. Esse dia foi fantástico porque a gente se reuniu, a gente fez uma meditação e depois a gente, depois da meditação, que a gente estava em grupo ali, a gente saiu com a finalidade de caminhar durante uma meia hora ou 40 minutos no parque todinho, sempre juntos, sempre a equipe unida, distribuindo abraço para quem quisesse. Então, a hora que a gente terminou isso e voltou, a gente dividiu o que cada um sentiu nesse contato com as pessoas que estavam abertas para receber o abraço, né? Então foi uma experiência fantástica, né? E esse foi a comemoração do nosso aniversário, né? Foi o nosso bolo de aniversário sendo distribuído pelo parque inteiro. Depois disso, a gente teve a atividade do sarau cultural, onde ali também a gente sentou e programou essa atividade com um tempo antes, de tomar um cuidado com que músicas a gente ia estar dividindo com as pessoas. Eram todas músicas brasileiras, onde as pessoas pudessem e tivessem o propósito de cantar e se soltar mesmo com a voz, né? Um trabalho de comunicação. E aí as letras, a ideia era que fossem reflexivas para poder surtir um efeito no emocional, onde as pessoas pudessem relaxar um pouco nesse sarau, com a ideia de meditar no que estava cantando. Então também foi muito legal isso. O sarau cultural teve voz e teve violão, né? Também teve poesias no meio, que também fizesse com que a gente refletisse. Depois disso a gente também teve uma parceria de uma amiga minha, durante um curso que eu fiz de dança circular, e a gente dividiu também deixa eu ver aqui, jogos cooperativos, tá? Lembrei, jogos cooperativos. Então foi fantástico esse dia aí, porque ela também se propôs a doar o que ela aprendeu no formato do projeto, né? Aí a gente... Isso que eu estou contando para vocês, gente, foi um slide que a gente montou para fazer as apresentações, quando as pessoas chamam a gente para mostrar o que a gente tem feito pelo projeto, né? E aí eu estou aqui e acompanhando esse slide enquanto eu transmito para vocês, para não perder nenhuma atividade, tá? Também a gente teve o dia dos jogos teatrais, para trabalhar aí as nossas personagens, os nossos vários eus,
Depois a gente teve constelação familiar, o dia da troca. O dia da troca foi interessante porque me surgiu uma ideia de a gente tem tanta coisa em casa nova que às vezes a gente não usa mais. Então eu falei, vamos fazer um dia da troca, né? Pode ser qualquer coisa, e qualquer coisa que esteja em bom estado, que para você não serve mais, mas para outra pessoa ainda pode ser muito útil. Também pode ser serviço. Então, se você tem algum serviço que dá para você doar nesse dia, de repente eu gostei de um sapato do fulano, mas eu posso doar com massoterapia, que foi o que aconteceu, né, no dia. Foi bem engraçado porque a maca para fazer, o aparelho para fazer a massoterapia, né, era bem pesado. E a distância do estacionamento até o local que a gente ficava no parque era considerável para nós mulheres carregar esse peso todo. E aí, conversando com o segurança, que já me conhecia e tal, ele fez questão de ir atrás de um carrinho para poder colocar as nossas coisas e levar até o lugar. Então, assim, quando você começa a mexer com pessoas e com voluntariado, com doação, com isso tudo, né, que está a serviço, mais pessoas vão entrando para poder cooperar e dar a sua parte nisso tudo, né? Então foi muito legal. E tinha CD, tinha livros, tinha roupa, tinha conversa. Teve uma pessoa que entrou ali, estava passando por ali, fazendo uma caminhada no parque, né? Porque o parque é um local público. E aí, o que está acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo? A gente está fazendo um dia da troca. Você quer participar? Mas eu não trouxe nada para trocar. Pera um pouquinho. O que pode? Eu falei, pode trocar qualquer coisa. Mas eu não tenho nada. Mas você não tem um abraço para trocar por uma conversa? Ou você não tem... olha, eu tenho uma maçã. E aí foi fantástico, porque assim, olha a criatividade quando a pessoa quer participar do que ela está vendo e percebendo que faz bem para ela, né? Depois disso também a gente fez a Caminhada da Paz. Então a gente saiu no meio do parque, prestando atenção no que o parque tinha para oferecer para nós. Então, como eu conheço muito bem o Parque da Água Branca, então eu já tinha pontos aonde eu queria parar com o grupo para a gente respirar, agradecer pela vida, agradecer pelo ar, pela natureza e estar ali contemplando cada passo que a gente deu nesta caminhada. Então, de novo, olha a intenção de se fazer cada atividade. Esse cuidado, essas parcerias de todos os colaboradores que estiveram conosco, é um cuidado assim formidável, fantástico, porque não era qualquer atividade que a pessoa poderia dividir com a gente, porque tem que ter a intenção. Eu posso trazer e ensinar a fazer pipa, por exemplo, dobradura? Pode, mas qual que é a intenção? Qual é a intenção de você ensinar isso? Qual é o propósito de você dividir esse conhecimento com as pessoas que vão estar aqui, né? E esse trabalho foi encantador, gente, porque você nunca sabe o número de pessoas que vai estar ali. Tem dia que tinha 2 pessoas, tem dia que tinha 10, 15, 20 pessoas com a gente, né? Então, era isso que eu prestava muito atenção com quem estava com a gente distribuindo o serviço voluntário, né, como parceiro.
como colaborador. E aí, outra atividade que a gente acabou incluindo foi o cuidado da beleza externa e interna. Então, com make, né? Com a parte de estética, né? A parte de cuidados de pele. E também foi uma experiência com o feminino, que o tema até foi trocado no dia do grupo de terapia, né? Porque a roda de conversa acontecia primeiro e depois a prática. E assim, ninguém sabendo o que ia ter ao certo de prática, e o tema antes ia se dando com o que ia acontecer na prática. Então, assim, o cuidado com o nosso feminino, o cuidado com a limpeza de pele, com as maquiagens, que produto usa, quando usa, é de mais, é de menos. Então, assim, o externo pode estar muito uau, né? Mas e o interno, tá como? Então a gente trabalhou isso junto. À medida que o externo ia se maquiando, o interno ia falando sobre as sensações desse cuidado com o feminino. Outra atividade que a gente teve foi o Tai Chi, né? Os movimentos, a sensação, o respirar, o acompanhar a suavidade de fazer essa prática, né? Também foi sensacional. Depois tivemos um serviço artesão, né? De artesanato com as mãos, que foi uma prática com lã de acrílico, né? Acho que é isso que fala. E aí tivemos que montar com essas lãs anjos, né? E dar formato com esta lã. Depois, as tigelas tibetanas e de cristal. Como que é esse som que sai para o externo e que eu sinto internamente? Como vibra esse som fora e dentro, né? Também uma experiência aí no projeto bem delicada, porque a gente não tem esse costume de prestar atenção num canto do passarinho, ou uma galinha cantando quando passa no parque, né? Porque ali no Parque da Água Branca, para quem não conhece, fica aqui em São Paulo, na zona oeste, pertinho do metrô Barra Funda, né? Dá para ir a pé do metrô Barra Funda até o parque. E ali tem alguns animais que rondam soltos ali, né? Então, de repente, a gente está ali meditando e aparece um animal participando e contribuindo com o seu som. Então, sons que se misturam, né? Quais são essas sensações dentro do meu corpo, né? Depois também teve o dia com desenho, onde eu ensinei a oficina de mandalas, o quanto é importante você ter o costume de fazer essa meditação ativa, né, diariamente, e sem tantos custos adicionais. Você só precisa de um papel, lápis de cor ou canetinha, né? E depois eu faço outra live aqui para dizer dos benefícios que tem de meditar com as mandalas, tá? Aí a gente começou a introduzir, depois de alguns anos nesse projeto, de acordo com o que aparecia nas demandas. Ai, Cíntia, então, eu sei que você tem um projeto chamado Escutar Falar, né? É uma ONG? Não, a gente não é uma ONG, não sei o que vai dar, onde a gente vai parar com isso, mas a gente está contribuindo com aquilo que a gente pode fazer. Não, sabe o que é? É que eu também faço um trabalho voluntário e com crianças, e eles estão precisando muito de alimentos XYZ. Será que você pode nos ajudar soltando na sua rede o que precisa e receber isso? Então a gente fez a ponte, né? Então aí eu soltei na rede, a gente recebeu bastante doações para as crianças, leite, fralda, enfim, um monte de coisa que estava precisando para essa outra ONG, e a gente
depois foi até lá e fez essa doação. Gente, isso tudo está documentado aí nas redes sociais. Então, se você quer saber um pouco mais do projeto Escutar Falar, esse trabalho que inclui a psicologia, as artes, a ciência, a filosofia e as tradições espirituais, e quiser colaborar com algum serviço cuja intenção é a transformação e o autoconhecimento para as pessoas, pode me procurarem, tá? Pode passarem aí por direct e a gente se comunica, tá? E a gente vê o que dá para estar fazendo. E tá tudo documentado também no Facebook, com fotos, tá? Ou até mesmo aqui no Instagram, vocês colocam a hashtag Projeto Escutar Falar. Aí vocês vão ver todas as atividades que a gente tem feito, né? E voltando aqui para as outras atividades que a gente tem passado, e a gente levou então os alimentos, né, para ONGs. A gente, volta um pouquinho, por favor, que eu ainda não falei das outras atividades. Isso, obrigada. E aí então a gente foi para a parte das ações, onde a gente levou doações e alimentos, né? Tá aqui falando do tempo, mas eu preciso também terminar aqui. E aí então a gente também foi num abrigo, levando a escuta e as nossas partilhas de estar ao lado com idosos, né? Depois, que mais que a gente fez? A gente recebeu umas doações umas doações do governo para a gente ver se a gente queria essas doações para poder conscientizar a comunidade, porque aí um dos propósitos do projeto era um dia sair do Parque da Água Branca e ir levar toda essa rede de conhecimento e distribuição voluntária dentro da comunidade. A gente conseguiu fazer isso, a gente depois saiu do Parque da Água Branca e foi com o projeto Escutar Falar dentro da comunidade. E a gente teve uma experiência, e quando a gente ganhou esses preservativos para doar dentro da comunidade, foi com o intuito de distribuir para conscientização do povo. Então, as doações começavam a aparecer e a gente também repassava isso, né? E a gente ficou um tempo lá na comunidade, prestando esse auxílio, né? E também surgiu ideias de a gente conhecer uma tribo de índios. Então a gente foi até Parelheiros, levamos também, arrecadamos alimentos e levamos lá para a tribo Crucutu, né? Fomos super bem recebidos. Minha gratidão aí para toda a equipe, né, que se dispôs a estar indo comigo, e aqueles que receberam a gente lá na tribo. Também a gente seguiu sim, aí apareceu, gente. Então, assim, quando você está nesse meio, começa a aparecer as pessoas que querem estar se dispondo e ajudando. Então, eu recebi uma ligação de uma senhora que estava atrás de uma pessoa para doar e ajudá-la com os enxovais de bebê que ela fazia. E aí a gente também levou alguns enxovais para crianças recém-nascidas. Voltamos depois para a tribo para fazer essas doações e levamos um pouco mais de alimentos. Também entramos em umas outras comunidades através dessa senhora, que foi também uma porta para nós, para continuarmos esse trabalho. E gostamos tanto da tribo que essa senhora arrecadou tantos chocolates também, né? Na época de Páscoa. Cíntia, eu não tenho mais para onde doar. Você tem? Eu falei, claro, a gente volta na tribo, e a gente levou um monte de chocolate lá para as crianças na época da Páscoa na tribo. O que mais que a gente fez, gente? Estou terminando então. Também passamos pelos dias das crianças, das comunidades. Que mais? Pode passar, por favor.
Depois a gente começou a precisar de verba, gente, para poder manter o site, comprar alguns alimentos para as pessoas que pediam a nossa ajuda. Então a gente começou a receber do nada, né, um monte de livros. E aí a gente teve a ideia de então fazer uma feira do livro, porque os livros eram muito novos, são livros usados, mas super novos. Então a gente montou a feira do livro para poder reverter pro que a gente precisava, né? E aí, gente, já se passaram 5 anos fazendo essas atividades, essas ações com o projeto Escutar Falar. Mas a pessoa aqui também vai mudando, vai se trabalhando, vai vendo todas as questões emocionais, mentais, né? Enfim. Então a gente também, nesse processo evolutivo, quem coordena isso também vai se transformando. E aí também eu voltei a fazer outra pós, né? Então eu fui fazer minha segunda pós-graduação, e aí também mudei de consultório, casei, enfim, tem um monte de coisa no meio do caminho. Então as coisas também vão sendo alteradas. Então hoje o projeto Escutar Falar não está mais no Parque da Água Branca, ele está aonde o coração está e a demanda necessita, mas neste momento eu tenho feito os trabalhos voluntários e me colocando a serviço com os vídeos, as lives, que vai também para o meu canal no YouTube. Quem não está inscrito, vai lá e se inscreve, porque sempre está tendo conteúdos diferentes e novos que dá para vocês se trabalharem de onde vocês estiverem. Então tudo aquilo que eu aprendi, que eu tenho dividido nessas redes todas que eu acabei trazendo para vocês, com todos esses trabalhos ao longo da minha caminhada, como eu também me transformei e o tempo também da gente vai sendo outro, então eu tenho otimizado na medida do possível, para não deixar de fazer aquilo que eu também amo, que é o serviço voluntário, né? Então o projeto agora está seguindo, disponibilizando tudo isso voluntariamente de um outro jeito. E esse jeito são nas redes sociais, nas mídias, tem o meu blog, né, onde também tem conteúdo, eu dou dicas de filmes, tem os livros. Aqui também no Instagram, se vocês entrarem na minha bio, né, na minha página, vocês vão ter o link do último vídeo que eu fiz. Eu acho que o tema foi relacionamentos, né? Relacionamento pessoal e amoroso. Então dá para vocês assistirem que o link está lá. E nessas bolinhas que eles chamam de destaques, também tem bastante materiais onde vocês podem encontrar livros, as redes sociais, o meu blog e tudo aquilo que eu tenho disposto para vocês gratuitamente. Que mais? Tem uma playlist no Spotify onde vocês também podem se trabalhar com músicas de meditação que foram selecionadas bem delicadamente, né? Cujo a ideia é vocês refletirem as sensações e emoções. Também tem outras playlists lá, acho que tem 5 playlists que dá para vocês trabalharem. Também tem as letras reflexivas, tá? Igual a ideia do sarau que teve no projeto. Então, só que agora num outro formato, né? Então tem blog, tem Facebook, tem LinkedIn, tem YouTube. Quem não assinou, assina lá. Tem aqui o Instagram.
Tem as lives toda semana, assim que possível, né? E também coloco aqui uma abertura para quem está vendo isso, né? Para quem conheceu um pouquinho do projeto, tem o site do projeto também, tá? Tudo aí vocês encontram no meu Instagram. Aqueles profissionais que queiram dividir gratuitamente algum conhecimento, me procurem que tem como a gente dividir e abrir em workshops, palestras, tá? Voltando sempre com o apoio do Projeto Escutar Falar. Então, o que eu venho hoje aqui dividir com vocês é todo esse trabalho, toda essa transformação ao longo desses 5 anos, para que vocês estejam a par do que está acontecendo e que vocês também possam colaborar e disseminar essas ideias, né? Acho que era isso. Faltou alguma coisa? Algum recadinho? Os bastidores me ajudam? Tá. E é isso então, gente. A partir então de agora, todos os trabalhos meus voluntários têm o apoio do Projeto Escutar Falar, tá bom? Então, era isso. Alguma dúvida? Tudo em paz? Então, a gente se vê na próxima semana. Fiquem na paz e até lá, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau!